nós vamos para o nosso segundo painel, onde a gente vai falar sobre a Casa do Futuro. Então, quero chamar aqui o Mike e o Joseph aqui. Bom dia a todos, eu sou Michael Capps, eu sou um dos sócios da Sunny, para quem não me conhece. Sunny tem 3 sócios, 2 gringos, eu represento um deles, então eu E, enfim, então estou muito animado para ficar conversando aqui com o Joseph, chegou aqui, ótimo. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, né, que é a moradia, o lar, o espaço físico, né, a casa como o protagonista de envelhecimento. Então eu tenho o prazer de introduzir o Joseph Nigri aqui, Joseph Maier Nigri. Ele é um nome de peso no mercado imobiliário, né? Ele se formou como engenheiro civil do Poli-USP e depois ele era CEO da Tecnisa por um tempo, onde liderou várias inovações e iniciativas, e agora ele está à frente da Nara Longevity Residences, que é um projeto bem diferente. Não é só apenas sobre subir mais prédios, mas criar um movimento cultural de como é envelhecer no futuro. Então tem tudo a ver. Então hoje a gente vai falar sobre vários temas, arquitetura, design, tecnologia. Então muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado a vocês. Por favor. Legal. Então, assim, muitas vezes quando a gente pensa no lar, na parte de envelhecimento, a gente veja um lugar cheio de memória afetiva e, enfim, um lugar onde a gente cresceu, onde a gente teve nossas famílias. Mas como você veja a casa como protagonista nesse processo? Como é a casa ideal do futuro? Obrigado mais uma vez. Então, como você disse, eu sou engenheiro civil. Eu não entendo nada de saúde, de longevidade, mas entendo um pouquinho de mercado imobiliário. E no mercado imobiliário a gente estuda muito o comportamento e a dinâmica das famílias. E a gente tem visto esse fenômeno da expectativa de vida e da forma como as pessoas estão vivendo mais e mais ativamente. Isso com certeza vai trazer um impacto na forma de morar. Tá? Eu respeito aqueles que trabalham com ILPIs, acho uma atividade nobre, mas eu entendo que as pessoas não sonham em morar no LPI. As pessoas sonham em envelhecer em casa, que é o tema e foi esse tema que me atraiu também para aceitar o convite de vocês aqui, porque é o que eu acredito. Tá? Nem todo mundo vai conseguir, algumas pessoas vão ter que recorrer. De fato, as ILPs estão cheias, você vê que a demanda é enorme, mas o sonho das pessoas é envelhecer no seu imóvel, não necessariamente naquele que ele passou a vida inteira, mas naquele que ele pode chamar de lar. Você usou o tema lar, acho que esse é o termo certo. Só que a forma como as pessoas estão vivendo hoje, na minha opinião, as pessoas de terceira idade, está totalmente errado. Eu tive um caso na família, minha avó faleceu há 2 meses, com 92 anos, e acho que se a gente perguntar aqui, todo mundo vai ter alguém, uma mãe, uma tia, uma avó, porque é um fenômeno geral. E estava tudo errado, porque ela morava num apartamento que era muito grande para ela. Os filhos foram embora, o marido faleceu, ela era viúva. Ela tinha muitos funcionários para cuidar da limpeza, da cozinha, da saúde. Ela tinha acompanhantes, ela tinha motorista, que ficava 90% do tempo parado. Então era muita despesa, era muito trabalho para quem estava cuidando, no caso era minha tia. E no fim do dia ela estava inativa e solitária. Então quando a gente ia visitar ela, a gente tinha o hábito de visitá-la, mas obviamente que a gente tem que cuidar também das nossas vidas, dos nossos filhos, do nosso trabalho. E eu perguntava, avó, como foi teu dia hoje? Ela falou, não fiz nada. Não fiz nada, fiquei em casa. Qual foi meu dia hoje? Fiquei em casa. E ela foi uma inspiração para mim, no sentido que, você comentou, eu trabalhei durante muitos anos como CEO da Tecnisa. Hoje eu estou no conselho da empresa e eu fundei a Nara, que é uma marca, uma bandeira. Nossa proposta é ser uma bandeira. A gente vai lançar o primeiro empreendimento agora em Higienópolis, que é para viver mais, viver melhor, socializar. Né? Essa é a minha visão de... Exatamente, criar um lugar que na verdade, putz, eu adoraria morar num lugar assim. Temos idade também. Terceira idade. Exatamente, fazer um lugar que não tem
cara de um hospital, né? É seguro para público de terceira idade, mas não parece um hospital, né? Tem cara de lar. E isso me leva pegando esse gancho, pegando numa segunda pergunta. Você provavelmente estudou bastante esse mercado lá fora. E a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né, do que o mercado imobiliário atual para lançar um projeto que nem a Nara. Na sua visão, quais são as inovações, né, sejam serviços ou produtos, que já estão mudando a forma que a gente mora na longevidade? Então, como você pensa nisso? Quais são as inovações que a gente poderia trazer, que você pretende trazer para dentro da Nara, que a gente pode se inspirar? É legal você fazer essa pergunta, porque quando eu falo da Nara, você está trazendo um conceito novo. Eu falei, fora do Brasil, isso existe aos montes. Os Estados Unidos é um grande mercado. Então, o mercado de senior living nos Estados Unidos é um mercado enorme. Tem empresas de capital aberto que valem bilhões de dólares. Tem operadores que operam 800 prédios. E por aí vai. Na Europa tem muita coisa. O Japão, o país mais longevo do mundo. E eu visitei alguns desses empreendimentos fora do Brasil. Eu falei, a ideia é trazer esse conceito para cá. São Paulo é a 5ª maior cidade do mundo. Está passando por um processo de envelhecimento e é uma cidade que tem renda, tem PIB, tem sua desigualdade, tem muita pobreza, mas tem muita riqueza, tem uma classe média também muito importante. E essas pessoas estão vivendo, como eu disse, da forma errada, e lá fora você vê empreendimentos, e você fala exatamente o que você falou para mim agora, eu quero morar aqui. Eu, quando eu entrei no Inspire, que fica em Manhattan, na 92, Upper East, eu entrei no lobby do empreendimento, eu vi aquele restaurante, depois eu fui ver a piscina, eu quero morar aqui. É um lugar que você sonha em morar, né? Então, esse conceito que já existe, a ideia é trazer aqui quais são os serviços que eu acho que são fundamentais. A gente se apoia em 3 pilares. Primeiro, o wellness. Por que o wellness? Você vai ficar mais 10 dias no cruzeiro, o que você quer fazer? Você quer curtir a vida. Os filhos já estão lá cuidando da vida deles, eu vou cuidar da minha vida, eu vou gastar o meu dinheiro mais comigo. Antigamente as pessoas estavam muito de deixar tudo para os filhos, hoje a gente nota que o idoso fala, eu vou curtir minha vida, aí você se vira, né? Te amo, mas se vira. Então, wellness, então você tem um spa, você tem uma jacuzzi, uma sauna, uma massagem, então as pessoas querem isso. Segundo, envelhecimento ativo, que a gente falou um pouco aqui da programação, de diversas atividades, socialização, tá? Passeios externos. Então, quando você vive em comunidade, daqui vem a ideia do condomínio, você dilui as despesas, os custos, né? Por que um condomínio tem uma quadra de tênis, mas se você mora numa casa ter uma quadra de tênis é mais complicado? Porque você dilui a fração de terreno, você dilui o custo de manter, de operar, tá? Então, quando você tem um grupo de pessoas que tem as mesmas necessidades, você consegue organizar um passeio. São Paulo é muito rico culturalmente. Teatro, museu, cinema, shopping center, o que você quiser. A pessoa precisa sair de casa. Agora, minha avó estava em casa o dia inteiro, por quê? Eu não tinha tempo de levar ela para o shopping 2 da tarde na quarta-feira. Meu pai também não. Ninguém tinha, então ela ficava. Mas se você consegue se organizar, vou te dar um exemplo. Estou conversando com uma faculdade, e eles deram uma ideia que eu achei maravilhosa. Falaram, você vai ter um prédio sólido, a gente está querendo investir em curso para idosos, a gente está vendo que esse mercado cresce muito, as pessoas querem se atualizar, de repente até começar uma profissão nova. Hoje a pessoa com 75 anos pode começar uma profissão nova, virar artista plástico, o que você quiser. Vamos organizar um curso, e as pessoas vêm, a gente organiza transporte, a gente pode fazer umas aulas na faculdade, outras lá na área comum. Então você começa a criar esses serviços, né? Então, atividades. E por último, saúde. E aí vou falar com pouca propriedade aqui, mas a gente vai ter um ambulatório e uma central 24 horas. Para mim, a central 24 horas de emergência, com enfermeiros de plantão, é um grande diferencial. É um custo que você dilui entre, por exemplo, em Higienópolis a gente vai ter 70 unidades. Essa central vai custar R$ 1.500 por mês para cada um. R$ 1.500 por mês. Para você ter um familiar teu num apartamento, que se acontecer qualquer problema, infarto, AVC, queda, engasgo, ele tem um botãozinho, né? E aí vem a questão da tecnologia que vocês falaram muito também. Dá para você colocar muita tecnologia, aperta um botãozinho ou tem um sensor de queda, acelerômetro, o que você quiser.
E tem um enfermeiro que vai lá e, se precisar ir para o hospital, remove, põe no elevador de maca, tem vaga de ambulância na garagem. Tem área protegida, quer dizer, você consegue criar coisas que hoje não tem. Então, na minha visão, esses são o básico, tá? O básico. E depois dá para criar o recheio. Incrível. Depois eu quero saber mais além de produtos e serviços, a parte arqueológica, design, que eu já escutei bastante coisas legais. Mas tem uma terceira pergunta, você até tocou um pouquinho nisso, é sobre acessibilidade. Então, a gente falou, né, o prédio, como o lar, o apartamento como protagonista, mas esse prédio está situado numa cidade, uma grande zona urbana. E como o Dr. Wilson falou, né, tem esse movimento do rural para o urbano, boa parte da população vive numa área que tem muito trânsito, é difícil você andar na rua, você vive dentro de uma cidade, né? Então, minha primeira pergunta é como você está pensando sobre isso, sobre o fato que vocês estão... Isso não é Flórida, que você tem o Villages, que é tudo espalhado, todo mundo dirige, e tudo isso. A gente está em São Paulo e a gente sabe como é que a gente chegou aqui de manhã. Então, essa é a primeira pergunta. E segunda pergunta, além disso, também a gente vive numa cidade que tem várias faixas econômicas também. Então tem um aspecto físico que dificulta, e também a gente vive, né, Higienópolis é um micro lugar assim, mas a gente quer também pensar como você veja a parte mais demográfico também. Então esses são meus... Legal. Então, começando do micro, o prédio, arquitetura, dimensões de porta, largura de corredor, tudo preparado para age in place, para você poder viver até o último dia da sua vida, caso você queira. Depois você tem arquitetura, design, look and feel. Um lugar que você vive e fala, nossa, que gostoso morar aqui, que prédio bonito, que áreas comuns, você tomar um cafezinho à tarde, depois de fazer uma sauna de roupão, olhando árvores, tudo isso tem a ver também com a arquitetura. Isso é o prédio. Mas você tocou num ponto interessante que é a cidade, né? Por que é tão importante a cidade? As nossas pesquisas mostram, diferente do público americano, que 85% a 90% dos idosos paulistanos não querem sair de São Paulo. Não querem morar no interior. O americano é diferente. O americano, o filho vai para a faculdade, sai de casa. O pai se aposenta, vai para a Flórida. Tem uma questão climática importante também, que a gente não tem mais aqui. As pessoas querem ficar, não só na cidade, no bairro. Não quero nem sair do bairro. Por quê? Eu quero estar perto da minha família, eu quero ir no restaurante que eu estou acostumado a ir, no banco, onde você quiser. A pessoa quer continuar fazendo aquilo que ela sempre fez. E mais, tem pessoas de fora de São Paulo que querem envelhecer em São Paulo. Por quê? Porque aqui tem hospitais, aqui também tem opções de lazer, que a pessoa quer fazer cultura. Então, a cidade vai ser muito importante no processo de envelhecimento. São Paulo não está preparada, vocês podem observar as calçadas, os ônibus. Vai pegar aquele ônibus que desce aquela plataforma, leva meia hora, né, para descer e subir, as pessoas não vão, é uma questão da segurança, né? Se você fosse um bandido, você ia preferir roubar um cara de 18 anos ou uma senhorinha? Os idosos correm muito mais risco na rua. Então a cidade, ela é importante. O Uber ajudou, mas o Uber não resolve. Por quê? O Uber ele é muito eficiente para te levar. Para trazer de volta você depende da pessoa chamar, clicar. E um filho não se sente seguro. Por que minha avó tinha motorista? Ela podia chamar o Uber. Você queria garantir que alguém foi, levou, acompanhou e trouxe de volta. Por isso que eu comentei aqui que a gente vai ter motorista compartilhado. Alguém que te chama pelo nome, sabe onde você está e te garante que você voltou. Isso que é importante quando você mora numa cidade. Já aconteceu com a minha outra avó, de alguém pegar o telefone dela e ligar para minha mãe e falar, olha, encontrei aqui a tua mãe, ela parece que está aparentemente perdida. Estou ligando aqui, peguei nos contatos dela, falei, deixa eu ligar para tua filha. Olha, ela está na rua tal, número tal, vem buscar, ela estava perdida. Né? Então, por quê? Porque ela foi de táxi e na hora de voltar, não sabia, sei lá, o celular acabou a bateria. Não acabou porque era... Mas pode acabar a bateria, pode roubar, pode... Enfim, é muito complicado você deixar um idoso solto na cidade. Né? E aí você tocou no tema da renda, que eu vi que é um dos itens aqui do evento, que é finanças. Eu acho esse tema muito, muito importante. O doutor Wilson falou sobre previdência. A previdência, a gente não vai poder depender da previdência. Não tem como, a conta não vai fechar.
E conforme você vai envelhecendo, vocês sabem bem, as despesas vão aumentando. É cada vez um remédio a mais, um serviço a mais, uma atividade a mais. E a renda, ela está lá. Você não é mais economicamente ativo, às vezes até você tem perda de patrimônio. E quando você falecia cedo, financeiramente o problema está resolvido. Quando você começa a viver mais, precisa de mais combustível. No cruzeiro, né? E aí, como é que faz? Esse acho que é um grande desafio. Uma das propostas da Nara é oferecer um apartamento menor, é um downsizing, mas sem downgrade. Então você pode viver você pode usar o seu patrimônio de forma mais eficiente, você pode liberar a caixa, deixar dinheiro aplicado. E, mais importante, você diminuir a sua despesa mensal, o seu custo de vida, porque economia compartilhada. Então isso vale para todos os segmentos de renda. Vale menos para alta renda, porque às vezes a pessoa é muito rica e fala, paga. Tem gente que não faz conta, paga. Agora, para quem faz conta, e todo mês está lá sentindo e vendo, é um conflito. E agora, para as rendas, as camadas de renda mais baixas, eu acho que uma hora o governo vai ter que criar o Minha Casa Minha Vida do Senior Living, porque não vai ter jeito, não vai ter como cuidar dessas pessoas, não dá para pôr elas dentro de casa, não dá para ter, assim, é muito custo, é muito trabalho, e além das pessoas estarem vivendo mais, estão tendo menos filhos. Então a pirâmide está invertendo, não vai ter jovem para cuidar de tanto velho, essa é a realidade. Então, vai ter que ter alguma mudança. Tá? Eu hoje criei um negócio para atuar no segmento de média, alta e alta renda, porque acho que hoje a gente consegue ter margem, mas o dia que o governo criar o Minha Casa Minha Vida no Senior Living, eu vou entrar. Não, muito mais, adorei tudo que você falou, você tocou vários pontos super importantes, e, enfim, super curioso para ver como esse projeto evolui. Tem uma coisa que você falou que eu gostei, que foi interessante, né? Essa coisa de socialização. Né? A gente vive agora numa epidemia de solidão, muito óbvio com pessoas de terceira idade que perdem seus laços sociais. E você comentou algumas coisas assim, de várias iniciativas que você está pensando em usar a moradia como ponto de socialização. Lá fora, né, a gente tem, eu vi vários exemplos de comunidade dos próprios idosos. Na Europa e no Japão, a gente já tem aspectos de intergeracionalidade, né? De você ter um creche junto com um senior living. Ou lá na Europa, a faculdade é muito caro, então os estudantes de faculdade vivem junto com idosos em troca de ajuda. Então me conta um pouquinho sobre esse tipo de socialização, intergeracionalidade. Intergeracionalidade. Não vai entender. Eu, quando comecei a estudar o tema da longevidade, como leigo, percebi que essa questão da intergeracionalidade era talvez a mais importante. Tá? E eu acabei descobrindo que tem esses empreendimentos lá, o Humanitas, na Holanda, tem alguns outros lugares, que eles fazem o student housing com o senior living, e eles criam um subsídio, quer dizer, o estudante ele paga mais barato para morar lá, e em contrapartida ele precisa participar das atividades que tem no... Então ele tem lá um sistema de pontos que ele precisa atingir. E você vê isso funcionando na prática, é incrível. É incrível. Por quê? É uma relação ganha-ganha. O idoso se sente bem de ver aquela turma jovem lá participando, ajuda ele a mexer no computador, ajuda... Sabe quantas vezes eu estava em reunião com meu pai e toco o telefone, peraí que eu vou atender aqui a minha mãe, é meu pai falando, né? Era minha avó. E, oi, tudo bem, mãe? O que aconteceu? Não estou conseguindo usar o Netflix, deu um problema. Está na mesma reunião e não consegue acessar. Então, precisa ter gente lá para ensinar. Só que os jovens também ganham, talvez, acho que até mais, né? Com experiência de vida, com conselhos, com histórias. Então, esse fenômeno, esse conceito de intergeracionalidade, até eu tenho dificuldade para falar, você está perdoando. Eu acho tão fundamental que eu incorporei isso nos meus empreendimentos. Tanto em Genópolis, Pinheiros, que a gente vai lançar. Eu estou usando um benefício que o zoneamento de São Paulo dá para você criar, construir unidades para pessoas de renda mais baixa, são apartamentos pequenos, apartamentos de 30 metros quadrados, estúdios. A gente vai alugar isso para jovens, num valor subsidiado, e em contrapartida esse jovem vai ter que participar. Então o nosso prédio, que é um dos grandes itens quando eu fiz pesquisa qualitativa... Vou fazer um rapidinho, pode responder rápido. Agora, a gente aqui, dois empreendedores, como vai ser nosso envelhecimento? A gente lá por
2070, né? Como você gostaria de envelhecer, né? Como seria a casa ideal para você? Eu já conheço a minha, assim, mas como vai ser a sua, você acha? Acho que esse é um pouco de tudo. Eu estou fazendo, na verdade, eu acredito. Eu quero vender para os outros o que eu acredito que é o melhor para mim também. Você vai morar dentro da nave, Mas assim, todo mundo quer chegar lá com os 90, 100 anos, conseguindo andar, até se der levantando um pezinho, né? Está bem de cabeça. Então, para isso, tem que investir em longevidade. Não dá para chegar lá, deixar rolar e depois pagar a dívida, né? Então, eu me imagino chegando lá ativo, né? E acho que a questão da convivência também é muito importante. Você, ao longo da vida, você perde amigos, você perde cônjuges, e você acaba tendo que fazer novas amizades. Então, morar num lugar onde você possa conhecer gente, criar novas amizades, né? Então, não só estar ativo, mas também criar novas amizades. Incrível, assim. Já estou querendo mudar para lá. Adorei. A gente tem agora, acho que tem para uma pergunta que foi, acho que perguntado por alguém, enviado, acho que é a Bárbara. Teste. Tá, tem uma pergunta. Existem políticas públicas para promover essa mesma oportunidade de acesso para a população de baixa renda? Eu acho que eu acabei respondendo já essa pergunta. Né? Não existe. Eu acho que é inevitável, o quanto antes, existir. As outras perguntas também, eu acho que você passou por todas elas. Então, intergeracionalidade foi um tema, acompanhamento das fragilidades no condomínio e das assistências que seriam oferecidas. Então, acho que já está completo. Muito obrigada. Obrigado. Só deixar o convite aqui para quem quiser conhecer o nosso stand. Na sacolinha tem um folhetinho. Sim. Agradeço a oportunidade. Se alguém tiver curiosidade, a gente vai abrir o stand dia 26 de setembro. Não, incrível. Agradeço muito por você ter vindo. Acho que a gente agora tem mais a casa do futuro. Então, foi um prazer.